Dona Ângela agora não está sem água, mas o susto foi grande. Quando foi 5h30 da manhã, começou a cair, porque a minha filha levantou para ir trabalhar, né? Aí ela arrumou, quando saiu aqui fora, já era quase 6 horas, aí já tinha caído uma parte. A hora que eles chegaram com o carro ali, quase que eles caíram lá dentro. Aí que eles viram que estava caindo, aí a partir de 6 horas foi só caindo. E foi levando tudo, né? Ainda bem que, graças a Deus, não machucou ninguém, né? Ao todo, 5 residências estão isoladas. Carros não têm como sair das garagens. Geraldo, que trabalha com transporte escolar, teve que achar uma saída para não deixar na mão mais de 30 estudantes. Além da gente ter que alugar uma van, a gente paga a multa e paga ainda o diesel, né? Então, assim, a gente está numa situação aí que tá até difícil aqui. Eu estou até trabalhando aqui para ver se passa um pouco esse estresse aqui, porque não está difícil. Lembra do senhor José no início da reportagem? O senhor está aqui isolado, o senhor e os vizinhos, né? Isolado. E como é que faz? Ué, minha filha, eu não sei o que eu vou fazer. Inclusive, eu tô com a minha filha, ganhou uma neném ontem. E daqui a pouco eu tenho que ir lá buscar ela. Então, não sei como é que vai ser. Segundo os moradores, o desabamento ocorreu no ponto de uma intervenção feita pela Copasa, que disse que está tomando as providências necessárias para recuperar o interceptor de esgoto e a rede de distribuição de água. Ainda segundo a Copasa, teria havido uma saturação do solo com as chuvas dos últimos dias. A Defesa Civil esteve no local para avaliar os riscos. O que é importante é entender que tirar as pessoas de suas casas é um extremo que a Defesa Civil usa. Nós não podemos fazer isso por conforto institucional. Então, nós só vamos isolar aquelas áreas que verdadeiramente são áreas de risco. Agora, caso o risco evolua, a gente volta lá e refaz os limites. Para a Dona Ângela fica um sentimento. Triste, né? Triste porque eu acho que todo mundo merece, né? Pelo menos segurança, tranquilidade, paz para viver, né? Porque todo mundo quer trabalhar e ter o que, né? Com o dinheiro que trabalha. Agora você trabalha e não vê resultado, é triste. A Defesa Civil alerta que até a próxima quinta-feira estão previstas chuvas fortes para a capital. Pois é, e essa chuva intensa começou no fim de semana. Nesse domingo, uma árvore de grande porte caiu na Praça 7, no hipercentro da capital. O cenário de destruição atraiu dezenas de curiosos. Era por volta de 3 horas da tarde quando esta árvore de quase 20 metros de altura caiu no meio de uma das principais avenidas da capital mineira. Este carro foi o mais atingido. O motorista teve que ser retirado com a ajuda dos bombeiros. Sem nenhum ferimento, a sensação foi de ter nascido de novo. Na hora que eu estava pensando em sair, a árvore só deu um estalo, aí só vi só caindo. Para mim era até um trovão. Você machucou? Não, graças a Deus não deu nada em mim. Os galhos ficaram espalhados pela faixa de pedestre. Por sorte, ninguém se feriu. Segundo testemunhas, chovia muito na hora da queda. Este táxi também foi atingido. Dentro do carro, vários cacos de vidro. Este outro carro azul teve o para-brisa trincado. Um pouco antes, tinha um casal que queria atravessar fora da faixa. Eu diminuí. No que eu diminuí a velocidade até eu retomar ela novamente, foi o que me deu tempo para frear e não parar debaixo da árvore. A princípio, a queda ocorreu devido às chuvas que estão acontecendo e talvez aos ventos que estavam no local aqui. Em Barbacena, no interior de Minas, a chuva deixou ruas e avenidas completamente alagadas. Alguns carros se arriscaram. No estádio Walter Antunes, parte da arquibancada desmoronou. Ninguém ficou ferido. Problemas também no sul de Minas. Um deslizamento de barreira deixou a BR-146 interditada em Andradas. Com o desmoronamento, quedas de árvores foram registradas e o asfalto cedeu, causando rachaduras na pista. A forte enxurrada que atingiu uma encosta fez com que o barranco desabasse na altura do quilômetro 552 da BR-146, no município de Andradas. Terra e árvores obstruíram a pista, prejudicando o local. A chuva forte fez com que descesse um talude, né, à margem da pista, e bloqueasse o escoamento de água pela sarjeta, pela canaleta. A água atravessou a pista e causou estragos também em outro barranco. Parte da tubulação cedeu e atingiu uma encosta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, apesar dos estragos, não houve registro de prejuízos. Não houve nenhuma vítima, não houve nenhum relato, né, de vítimas, apesar do dano causado aqui no local, mas felizmente não houve relato de ninguém ferido nessa situação.
A força da água causou estragos também em boa parte do asfalto. Em alguns trechos como esse, a pavimentação cedeu e precisará ser toda refeita. Equipes do DENIT já trabalham no local em uma obra emergencial para que o trânsito flua normalmente. As intervenções na pista serão feitas em etapas e não tem previsão para serem concluídas. No momento agora é só emergência. Só uma conclusão vai ser por etapa para poder liberar a pista toda. Mas no fim depois vai ser concluída a obra. Houve a limpeza emergencial, sinalização do local e a terceira faixa ainda permanece interditada devido aos trabalhos de recuperação. As tarifas dos ônibus de Contagem já estão mais baratas. Hoje foi o primeiro dia útil que os passageiros usaram o transporte público com os valores antigos. E é a primeira vez que o preço das linhas de ônibus municipais da cidade ficou menor que a de Belo Horizonte. Dentro do coletivo, o aviso de que o valor da passagem voltou para R$ 3,70. Um alívio para quem depende do coletivo. Tudo que é abaixo tá maravilhoso, né? Agora o negócio é saber se vai manter, né? Tinha que baixar mais um pouco, porque a inflação onde é que tá? O salário não sobe. E o custo de vida só subindo? Não vamos parar onde com isso aí? E essa redução aconteceu porque, segundo o prefeito de Contagem, Alex de Freitas, o reajuste anterior, que subiu a passagem para R$ 4,05, era irregular. Verificamos desde que tomamos posse todo o contrato e toda essa situação do aumento e percebemos uma falha imperdoável no processo, que levou esse aumento de R$ 3,70 para R$ 4,05. Não houve aprovação do Conselho Municipal de Transporte e, não tendo havido essa aprovação pelo Conselho, esse aumento é nulo. E foi isso que fizemos, cumprir restritamente a lei. E claro que esse reajuste foi bem visto por quem pega ônibus diariamente aqui em Contagem. Agora, o que o pessoal tem reclamado bastante é sobre a quantidade e qualidade dos coletivos. Tem que abaixar mesmo, porque os ônibus é um caos. Eles demoram mais de meia hora para chegar aqui, ué. A gente já paga um preço absurdo na passagem, ainda ficar meia hora, uma hora esperando o ônibus. Tudo tem explorado. Não é só o valor da passagem, já é tudo. Tá horrível. Contagem aqui, vou te falar, não cumpre horário e você não vê um fiscal aqui para olhar isso aí. O prefeito disse que uma nova licitação será concluída ainda este ano para melhorar o transporte público da cidade. A gente vai levar em consideração alguns pontos fundamentais. O primeiro deles é a renovação e a modernização da frota. Mais horários, né? Mais linhas e uma melhoria significativa no sistema, na inteligência desse sistema. Isso a Prefeitura vai garantir, já temos os recursos federais para fazê-lo, e ao longo desses próximos 2 anos vamos implementar um novo sistema muito parecido com o que é praticado hoje em Belo Horizonte, mas respeitando as características de Contagem. Mesmo com a possível modernização da frota, o prefeito não descarta a possibilidade dos cobradores voltarem. Por enquanto só foi bom para o empresário. As pessoas reclamam, se sentem inseguras e o tempo de viagem aumentou. Com a licitação, ou a gente entrega um sistema moderno, e é o nosso desejo, onde o cartão seja facilmente adquirido, onde a gente tem uma oferta da inteligência do sistema para extinguir a função, ou voltaremos com os cobradores. No decorrer desses próximos 3 meses, essa decisão será tomada. E a Justiça de Minas rejeitou um pedido de 2 consórcios que operam o sistema de transporte público de Contagem. A decisão foi de manter o cancelamento do aumento das passagens no município. Como a gente mostrou na reportagem, a Justiça avaliou que o reajuste da passagem não foi previamente submetido ao Conselho Municipal de Transportes. Mais de 50 medicamentos importados podem começar a ser produzidos aqui em Minas. São itens caros distribuídos pelo SUS. O governo divulgou a lista para que os laboratórios façam parcerias. Além de desenvolver os remédios a um custo menor, a iniciativa ainda deve gerar novos empregos. 52 medicamentos são considerados prioritários para o SUS, que distribui os remédios de graça a pacientes com doenças raras e transplantados, por exemplo. Todos são comprados pelo governo fora do país. Com a nova portaria, eles podem ser produzidos por laboratórios brasileiros e vendidos ao Ministério da Saúde em até 10 anos. Os medicamentos são caros e dependem de alta tecnologia. Apenas 2 deles, usados em tratamentos de hepatite C e insuficiência renal, consomem 1
bilhão de reais por ano do orçamento do Ministério da Saúde. Se os 52 itens da lista passarem a ser produzidos no Brasil, a economia para o governo pode chegar a 30% e com possibilidade de atender mais gente. Em Belo Horizonte, a Fundação Ezequiel Dias, referência em pesquisa e produção, já busca parcerias com laboratórios para colocar no mercado 5 itens nos próximos anos. A instituição ganha a sua própria independência financeira, porque a gente tem aí uma captação de recursos importantes, e ganha conhecimento e tecnologia que ficam disponíveis para novas descobertas. A gente tem como evoluir nesses medicamentos para outros medicamentos no futuro. A iniciativa também pretende fortalecer a indústria farmacêutica nacional, com preços mais competitivos. Nós, proprietários farmacêuticos também, nós temos mais disponibilidade de oferecer esse tipo de medicamento a um preço mais baixo. O governo espera do setor privado investimentos de até 6 bilhões de reais e geração de 7.500 empregos. Significa segurança de abastecimento, porque as fábricas estarão no Brasil. Significa menor custo, porque o sistema exige uma redução permanente dos custos do produto. E menos pacientes vão precisar entrar na justiça para conseguir esses medicamentos do governo. Ronildo, por exemplo, depende de um remédio que custa R$7.000 para tratar de um tumor no cérebro. Eu não corro risco de fazer cirurgia e está dando certo. Eu não teria como comprar, não tem renda, não tem como. Depois do intervalo, a gente fala de um caminhão que tombou no Vale do Aço. E você vai ver também os destaques do futebol. Foi um fim de semana de vitórias para Atlético e Cruzeiro. Os melhores momentos das partidas é já já. Um comerciante morreu depois de ser baleado durante uma tentativa de assalto em um bar. 2 assaltantes chegaram ao local quando a vítima reagiu com um bastão de madeira e foi atingida por tiros dos criminosos. O quarto homicídio registrado este ano na cidade de Uberaba aconteceu na noite de sábado por volta das 9 horas, nesta mercearia que agora está fechada, localizada aqui no bairro Boa Vista. O comerciante de 59 anos se preparava para fechar o estabelecimento quando foi abordado por 2 homens armados que anunciaram o assalto. Equipe do SAMU chegou rapidamente ao local e por cerca de 30 minutos os socorristas tentaram reanimar a vítima sem sucesso. O comerciante Jalves Gomes Pereira acabou morrendo após tomar um tiro na barriga durante uma tentativa de assalto. Segundo informações, 2 autores chegaram no local, armados com uma arma longa, anunciaram o assalto. A vítima, ela assustou, tomou posse de um bastão e se aproximou de um dos autores. Esse autor desferiu aí um disparo. Após rastreamentos, os militares localizaram o suspeito Guilherme Henrique da Silva, 23 anos, e o veículo Ford Escort cinza que teria sido usado na fuga dos assassinos. A Roca deslocou até a residência do mesmo e esse informou onde estaria o veículo. Dentro do veículo tinha uma calça, passado pelas testemunhas que estavam no local, que eles estariam usando. Então, diante de todos os dados, o autor foi preso e encaminhado à delegacia de polícia. O pedreiro Edmond, que mora ao lado da mercearia, conhecia o comerciante e lamentou o fato. Ele era um cara trabalhador, esforçado, levantava cedo, 6h30 da manhã ele estava aí trabalhando, fechava 9h30. Vamos falar de futebol agora, porque Atlético e Cruzeiro jogaram nesse fim de semana pela Copa da Primeira Liga e venceram. Vamos aos melhores momentos das 2 partidas. O Atlético enfrentou o Tombense em Muriaé com uma nova formação. Prato e Fred jogando juntos no ataque e Danilo como um terceiro homem de meio campo. E a estreia do camisa 14 não poderia ser melhor. Danilo aproveitou a confusão na área para marcar o primeiro gol dele com a camisa do Galo. Ainda no primeiro tempo, Marcos Rocha fez ótimo lançamento para o zagueiro Gabriel, que cruzou para o mesmo Danilo ampliar, 2-0. O estreante ainda teve tempo de fazer este lançamento para Otero dominar e soltar uma bomba. Um golaço, 3-0 e vitória atleticana. Passamos por alguma dificuldade, em função do adversário ter qualidade, mas superamos isso coletivamente e no segundo tempo conseguimos converter a superioridade numa vitória importante para a gente.
Já no Mineirão, o técnico Mano Menezes optou por uma equipe alternativa, já pensando na maratona que vai ser enfrentada pelo Cruzeiro. Rafinha cruzou e o argentino Ábila marcou de carrinho. Gilberto Carrara recebeu a enfiada de bola e finalizou na saída de Rafael. Era o empate do tricordiano. No finalzinho, Brian chutou cruzado. Ábila aproveitou e tocou por cobertura, marcando o segundo dele. 2-1 Cruzeiro. Visivelmente, em determinados momentos faltou ritmo. As escolhas não foram tão boas, né? Mas eu tenho certeza que logo aí na frente, se tiver que jogar de novo, nós vamos estar melhor. Ou vamos estar melhores que essa equipe. E só uma correção, gente, essas duas partidas foram do Campeonato Mineiro e não pela Copa da Primeira Liga, como a gente disse aí. Um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta deixou uma pessoa ferida hoje de manhã no anel rodoviário. A gente vai conversar agora com a repórter Luciana Viana, que está nos estúdios da Rádio Band News FM e tem os detalhes. Boa noite para você, Lu. Olá, Gi. Boa noite a você, boa noite a todos. Esse acidente no anel rodoviário, na manhã de hoje, foi ali na altura do bairro Olhos d'Água, sentido Rio de Janeiro, na região do Barreiro. Chovia no momento do acidente, conforme a gente está acompanhando aí nas imagens. Uma mulher que ficou ferida foi socorrida, levada ao hospital, não corre risco de morrer. Já na BR-040, também na manhã de hoje, ali na altura do viaduto da Mutuca, também sentido Rio de Janeiro, um caminhão carregado com frutas tombou e deixou uma faixa da via interditada por mais de 5 horas. Nesse acidente, ninguém ficou ferido, não. Mas os reflexos puderam ser vistos, né, ao longo aí de várias ruas e avenidas da região centro-sul de BH e também da região oeste. A pista só foi liberada por lá por volta de 11 horas, Gisele. Tá certo, Lu. Obrigada pelas informações. Uma árvore foi incendiada por um homem que não queria a planta na porta de casa. Isso é crime ambiental e a gente vai falar sobre o assunto a seguir. E ainda cresce o número de mortes por febre amarela aqui no estado. E por causa desse aumento, a Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta. É a seguir. Estamos de volta e a gente chama de novo a Luciana Viana porque um outro acidente envolvendo um caminhão-tanque carregado com produto inflamável causou transtornos no Vale do Aço. Onde foi esse tombamento, Luciana? Bom, Gisele, foi na BR-116, em Dom Cavate, no leste de Minas, a cerca de 290 quilômetros aqui de Belo Horizonte. Uma carreta carregada aí, olha, transportava combustível. Ela tombou ontem, Gisele, domingo, e ela só deve ser retirada do local amanhã. Isso porque, segundo a Polícia Rodoviária Federal, há o risco, né, de explosão. Por isso, o processo de retirada do combustível, ele é lento e delicado. Inclusive, uma equipe veio da Bahia para fazer esse procedimento. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, ninguém ficou ferido. Motoristas estão sendo orientados a passar pela BR-458 até Ipatinga e depois seguir pela rodovia 381. Mas realmente é uma cena que chama atenção. Interdição por lá, BR-116 em Dom Cavate até amanhã, pelo menos. E ainda bem que tem esse caminho alternativo, né, Lu? Sim. Obrigada pelas informações, viu? A Polícia Militar de Meio Ambiente flagrou uma árvore sendo incendiada em uma rua residencial nesse fim de semana. Um homem, morador da casa onde a árvore estava, foi preso em flagrante. Ele ainda vai ter que pagar uma multa pelo crime ambiental. A Polícia Militar de Meio Ambiente chegou quando o tronco da árvore ainda estava em chamas, na Avenida Olímpia, no bairro Santa Rosa. A gente, em patrulhamento ambiental, né, pela Avenida Olímpia, a gente percebeu uma árvore que estava em chamas, o seu tronco. De imediato, os militares desembarcaram da viatura e, durante as conversas, né, com a vizinhança, conversa ao redor, a gente identificou o autor.
O autor do crime, de 47 anos, foi preso e vai pagar multa de R$ 538 e ainda deve pegar de 3 meses a 1 ano de pena. Na verdade, como são crimes, né, que dele até 1 ano, né, então todos os crimes de 2 anos abaixo, né, na Lei 9.099, são crimes considerados de menor potencial ofensivo. Segundo a Polícia de Meio Ambiente, o autor do crime já teria tentado matar a árvore com uma poda meses atrás. Falou que há cerca de 1 mês atrás ele fez uma poda drástica na árvore, né, que deixou praticamente o tronco, mas a árvore ainda estava brotando. E nessa data ele tem um pequeno comércio lá próximo, ele falou que durante a limpeza do comércio, né, o pano ficou sujo de óleo e ele resolveu, né, deu na cabeça dele, ele falou que não sabe explicar direito, pôs o pano umedecido de óleo em volta do tronco da árvore e atirou fogo. Já são 59 vítimas da febre amarela aqui em Minas. As mortes foram confirmadas pela Secretaria de Estado de Saúde há pouco. Pelo menos 862 casos já foram notificados e desses, 167 são confirmados. Diante desse número crescente, a Organização Mundial da Saúde lançou um alerta para o risco da doença chegar a outros países da América do Sul. Macacos infectados na mata podem levar a doença à Argentina, ao Paraguai e a Venezuela. O anúncio foi feito pela Organização Mundial da Saúde, com base no registro de que 1.200 macacos foram encontrados mortos no país. 259 deles tiveram um diagnóstico positivo para febre amarela. Entre os primatas, a letalidade da doença é alta e a proliferação muito rápida. O medo da doença e a falta de informação tem feito moradores de áreas rurais matarem os macacos. Há relatos de ataques no Rio Grande do Sul e também no leste de Minas Gerais. Os macacos são hospedeiros da febre amarela, mas não a transmitem. Os mosquitos, hemagogos e sabetes, que vivem na mata, picam os macacos doentes e passam a transmitir o vírus entre os humanos. Esses macacos que circulam aqui não contêm, até que eles sejam infectados, e não é o caso ainda, eles não têm febre amarela. Então não é necessário sair matando macaco só porque a gente vê um macaco, né, no parque, até próximo de casa. Casos de febre amarela transmitida por Aedes aegypti não são registrados desde a década de 40. Para que um Aedes se torne transmissor, ele precisa picar uma pessoa infectada. Geralmente em regiões urbanas, esse mesmo mosquito que transmite a dengue poderia também perpetuar um surto de febre amarela se houvesse casos de febre amarela naquela região, ou seja, pessoas com a doença. Se esses indivíduos fossem picados pelo mosquito, aquele mosquito poderia adquirir esse vírus e a partir daí transmitir para outras pessoas. É aqui para o Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte, que os pacientes com febre amarela são trazidos. A movimentação é maior a cada dia. O Joesmar veio visitar uma amiga que está internada com a doença há 30 dias. Só para você ter ideia, vi umas 20 pessoas com ela, todo mundo morreu, só que ela que está aí até hoje. Já o irmão do seu Francisco, que mora numa área rural próxima a Governador Valadares, está há 10 dias internado e não teve o diagnóstico confirmado. Não foi informada ainda a situação desse, que não tinha o laudo completo ainda, se era dengue ou se era febre amarela mesmo. O surto de febre amarela no Brasil também chamou a atenção do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. A recomendação é que cidadãos americanos que pretendem visitar o país tomem a vacina antes de viajar. Um levantamento da Polícia Militar mostrou que em 2016 o número de explosões de caixas eletrônicos cresceu na comparação com o ano anterior. Luciana Viana, ultimamente a gente não passa uma semana sequer sem noticiar esses casos aqui no jornal, né? Todo dia a gente vê um caso diferente. Infelizmente, não é, Gisele? Infelizmente, isso não é o ideal. Agora, o levantamento, os números desse levantamento da Polícia Militar, esses números assustam, são impressionantes. A cada 2 dias, um caixa eletrônico é explodido aqui em Minas Gerais. Em 2016, esse tipo de crime teve aumento de quase 18%. Para ser mais exata, 17,7% no número de aumento, né, desse tipo de crime, explosão de caixa eletrônico aqui em Minas Gerais, se compararmos com 2015. A gente está acompanhando aí várias imagens, né, de explosão de caixas. Bom, essas cidades do interior
de Minas, elas são as que mais sofrem ataques e roubo a bancos. Só no ano passado foram 210 ocorrências contra 173 em 2015. Estamos falando de cidades do interior de Minas Gerais. Na semana passada, 7 bandidos, inclusive, foram mortos em confronto com a polícia ao tentarem explodir um banco em Mato Verde, lá no norte do estado. A Federação Brasileira de Bancos não divulga os valores roubados, não. A gente está trazendo aí esses números referentes a 2016, mas na última madrugada houve uma tentativa de explosão de caixa, sabe onde? Em Contagem, gente, na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse crime, ele aconteceu na Avenida Eugênio Pacelli, no bairro Cidade Industrial. Não chegou a ser uma tentativa mesmo, não, porque conseguiram explodir. Quando a polícia chegou lá, encontrou várias notas espalhadas. Agora, a Polícia Civil vai investigar as imagens, né, do circuito de segurança para tentar identificar os suspeitos que até agora não foram presos e nem identificados, né? Tá certo. Eu volto com você. Obrigada, viu, pelas informações. Boa noite para você. E a gente fica por aqui. Para você de casa também, uma ótima noite, uma ótima semana. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau.